Muito boa noite a todos os internautas, a você que sempre está nas quartas-feiras nos prestigiando, dando a sua assistência como assistente, né? Assistindo o programa aí, Feira Moderna, através do Facebook do Conde Múcio, não é isso? Lembrando que todas as quartas, às 19 horas, a gente tem uma personalidade aqui para bater um papo, tirar algumas dúvidas e fazer uma conversação bacana em que você pode, com certeza, participar dos nossos bate-papos, tá certo? Fiz ranger as folhas de jornais, abrindo-lhes as pálpebras piscantes, e logo de cada fronteira subiu um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de estar tristes se o mar da história é agitado? As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, cortá-las ao meio, como a onda corta Mayakovsky. Boa noite, Bárbara Nunes, boa noite, Robson Oliveira. Hoje nós estamos aqui para bater um papo aí com ele, que foi realmente destaque, tá até virando a cabeça agora, ultimamente, agora melhorou, né? Mas vamos receber o nosso boa noite aí da Bárbara Nunes e em seguida do nosso convidado. Boa noite, Múcio. Boa noite, professor Robson. Quer dizer que é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Não mais como diretor da biblioteca, mas agora como candidato, né? E boa noite a todos os internautas que estão chegando aí para participar com a gente desse bate-papo maravilhoso, que eu tenho certeza que será de grande importância. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, nosso interlocutor Múcio Vicente, Bárbara Nunes. Um prazer estar aqui com você. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. O seu áudio está um pouco falhando, professor. Está falhando um pouquinho. Isso, melhorou. Melhorou. Pois é, nessa noite de quarta-feira nós estamos trazendo aqui o nosso querido amigo, né? O nosso convidado, Robson Oliveira, ele que tem realmente se destacado aí, ultimamente, né? Nos trabalhos da nossa cidade, né? Desenvolvendo aí, trazendo de volta a vida, né? Para uma grande instituição da nossa cidade, e que todo mundo aqui sabe do que se fala, né? Mas, assim, gostaríamos de ficar bem à vontade com o professor Robson e bater esse papo, né? Bater esse papo, lógico, com algumas perguntas, né? E você de casa também, que está agora nos assistindo, pode, com certeza, entrar conosco e também fazer algumas perguntas ao nosso convidado, né? Então, começando aqui, eu queria falar o seguinte, professor Robson, o senhor, a partir de hoje, a partir de ontem, pula para um campo muito mais amplo do que somente o de professor, né? Agora o senhor vai ensinar, não que como professor o senhor também não aprenda, mas vai ensinar e vai aprender de maneira agora bem mais ampla, né? E dentro da política, né? Que é justamente um campo, eu acredito que a política partidária seja um campo minado. Espero que o amigo esteja preparado justamente para cair nesse campo agora, porque é o salve-se quem puder, mas a gente sabe que trabalhando com dignidade, com respeito, assim como você tem feito em outros lugares em que você trabalhou, com certeza tem como fazer um trabalho bacana. Mas tudo isso, depois de tudo isso, eu queria perguntar a Vossa Senhoria qual o papel do verdadeiro legislador na Câmara Municipal.
Está sem áudio ele. O microfone está desligado. E agora, melhorou? Consegue me ouvir direitinho? Não, tá um meio embaçado ainda o som. Eu peço desculpas, pessoal. Deixa eu só pegar um ponto que eu ouvi para melhorar, tá bom? Pode Isso. Ser? Tá? Aquela bolsinha lá. Porque esse telefone, na hora do programa, o som fica assim. Aí eu não sei qual o procedimento que a gente faz para sair e entrar. Eu estou só desligando aqui para ver se as pessoas ligam para mim nesse momento. Tá falhando muito mesmo. Pois é, todas as quartas-feiras nós estamos aqui com o programa Feira Moderna, sempre trazendo aí uma personalidade para que a gente bata um papo, para que a gente se conheça melhor, né, para que a gente conheça também os trabalhos desenvolvidos por determinadas personalidades. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos trazendo aí o professor Robson, que fez um trabalho assim estonteante na Biblioteca Dr. José Pacheco Dantas, e como destaque nós estamos trazendo o professor Robson para bater um papo e saber como é que ele vê, como ele está vendo realmente essa situação da política de Ceará-Mirim, a situação justamente de se conduzir um trabalho, né, dessa vez um trabalho mais amplo, né, que vai realmente mexer aí com muita gente, né? Quando eu falo mexer, não é mexer para pior, mexer para melhor, né? Mexer para melhor. É que nós esperamos todos os dias, né, que melhore a situação do nosso vale, da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, enfim. Estamos sempre trabalhando para isso. Lembrando que a próxima semana nós vamos estar trazendo aqui Edgar Cavalcante, né? Edgar Cavalcante, ele que também é um dos candidatos a vereador, né? Mas antes de tudo isso, ele é um arte-circense, né? Um arte-circense de qualidade, um ator de teatro, e a gente vai estar batendo um papo aqui com ele. Mas hoje nós estamos com o professor Robson. E eu volto à pergunta, professor Robson, como o professor vê o papel do vereador, ou melhor, o papel do verdadeiro legislador na Câmara de Ceará-Mirim? Boa noite, Múcio Vicente, boa noite, Bárbara, boa noite a todos os nossos espectadores desse programa, que é um programa que já ficou na agenda semanal de todo o ceará-mirinense. Respondendo a sua pergunta, Múcio, às vezes as pessoas se esquecem do verdadeiro papel do legislador. Antigamente, na usina São Francisco, tinha um cara que andava numa moto no meio do canavial e o nome dele era fiscal. Na política, o fiscal é tão somente um vereador. O vereador, ele fiscaliza o governo municipal, ele fiscaliza o executivo, que é gerido pelo prefeito. Mas o vereador, ele tem uma habilidade especial, ele pode criar projetos para melhorar a vida do seu povo, do seu munícipe, das pessoas que moram na sua cidade. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, Múcio, que eu já quero até pedir autorização a você e a Bárbara para falar, mas eu tenho um projeto pessoal para o artista, mas eu queria falar sobre um projeto pessoal que eu tenho fora da área da arte. Nós temos ali, Múcio e Bárbara, na Estação Roberto Cultural, lá atrás, nós temos um olheiro. Eu acho que vocês são sabedores disso, não é? O que é que eu penso? Um dos projetos que vem consumindo a minha massa cinzenta é tentar transformar aquilo num balneário para que os pequenos comerciantes ali consigam tirar grande proveito das pessoas que vão para aquele balneário. A gente pode fazer dali um balneário público, sendo gerido pela prefeitura, de forma que esse balneário
ele traga sustentabilidade às pessoas. Então, é um projeto que requer o quê? Uma grande habilidade na sua execução, mas principalmente o entendimento até onde o prefeito pode fazer e o que ele pode fazer. Obviamente que a gente se elegendo, e eu tenho fé em Deus que o prefeito Júlio também vai se eleger, a gente vai mostrar os meios e os caminhos para que o prefeito consiga viabilizar esse projeto. Obviamente que contando com o apoio dos nossos pares na Câmara, para um entendimento de que Ceramirim, o prefeito Júlio César recentemente colocou iluminação na ponte. E um dia desse eu fui comprar pão ali naquela padaria de Edmilson, e um cara estava dizendo assim, é coisa bonita, faz mais de 50 anos que a ponte é apagada, esse prefeito agora vem e coloca poste, grande obra. Quer dizer, você não consegue agradar a todos, mas eu acredito que se você chega até naquela ponte e ela está toda acesa, é muito melhor do que estar às escuras. E um balneário significa dizer que é mais uma opção de lazer para o ceramirinense, e outra, vai justamente dar sustentabilidade econômica a algumas famílias que têm o seu carrinho de confeito, vem do seu churrasquinho, e por ali vão ficar. Então, assim, é uma forma muito clara de que o professor Robson, ele tem projetos, lógico, a minha bandeira é arte, educação e cultura, mas eu também vejo esse lado, e o papel do vereador é isso, ele cria projetos para que eles sejam transformados em lei e que dê sustentabilidade ao poder executivo para que ele faça, obviamente mostrando os caminhos para que ele faça. Professor, diga aí, desde quando o senhor atua como docente e o que te levou a escolher essa profissão de professor? Bárbara, eu atuo desde 1986 numa escolinha que não existe mais hoje. É a escolinha isolada de Lagoa do Cosmo, criada por minha mãe, a professora Francisca, chamada de Coca, filha da saudosa Maria das Dores de Oliveira, que nós há 30 dias a enterramos. Fica aqui em Lagoa do Cosmo, depois do Gravatá, naquela segunda lagoa do lado esquerdo. Eu comecei ali, eu estava no segundo ano do magistério, o prefeito na época era o Dr. Roberto Varela, e teve um estágio para professores aprendizes, e eu fui selecionado entre alguns alunos do Santa Águeda. Então, eu aproveitei o gancho, que a escola era da minha mãe, e a vaga era lá. Eu ia a pé todos os dias, Bárbara. De 86 para cá, eu creio que já fazem uns 34 anos, eu não sei, 30, 34 anos por aí. E eu ia a pé todos os dias, Bárbara e Moço Vicente. Professor, o artista ceramirinense, ele, acima de tudo, ele é um grande sofredor. Não que os outros artistas de outras cidades, de outros estados, não sofram. Mas eu posso falar, e tenho propriedade de falar do artista de Ceramirim, o artista ceramirinense, porque eu faço parte dessa cadeia, eu faço parte dessa área, e eu convivo com isso há muitos anos, desde os meus 11 anos de idade. Ou seja, eu tenho 47 anos, já faz um tempinho, já tenho uma bagagem bacana, mas assim, eu tenho visto muitos salvadores da pátria aparecerem, querendo justamente resolver o problema, principalmente da cultura. Eu vi nessa última eleição que passou para vereador, um vereador aqui de Ceramirim, um camarada de Ceramirim muito conhecido, certo? Muito conhecido, empunhando a bandeira da cultura, dizendo que era o vereador da cultura, que era o vereador da arte, e depois que esse cidadão se elegeu, ele deu as costas para os artistas. Agora ele está voltando de novo com essa história da arte, né? Só que ele não engana mais ninguém, tá certo? Então, assim, a pergunta seria mais ou menos o seguinte: você realmente afirma ser o candidato que vai representar a arte e a cultura do nosso município? Por quê?
Olha, Múcio Vicente, eu vou ser bem objetivo nessa resposta, que ela é uma resposta que requer que a gente fale a língua do artista. Quais são as reclamações que os artistas têm em Ceará-Mirim? Falta, além do incentivo por parte do poder público, que é o maior gerador de toda essa categoria que tem levado o nome de Ceará-Mirim para fora do país, falta vontade política. Na verdade é isso. Não que o artista goste e queira viver de esmolas. O artista odeia esse tipo de coisa. Mas o poder público, ele tem uma ferramenta muito importante para isso. É preciso que se entenda o seguinte. Por que é que eu digo que sou um candidato nato da classe artística e quero representar a cultura? Eu tenho na minha cabeça vários projetos para fomentar justamente o engrandecimento da nossa cultura em Ceará-Mirim. Recentemente, enquanto gestor ali da biblioteca, eu acho engraçado, e agora eu vou falar um ponto para você. Nós colocamos ali, no anfiteatro que leva o seu nome, Múcio Vicente, uma homenagem que tem que ser em vida, não pós-morte. Nós colocamos ali um trabalho de grafite com 3 artistas de Ceará-Mirim. Você acredita que depois disso, a cidade toda começou a ter o mesmo trabalho nas paradas de ônibus? Quando a gente vem de Natal para cá, em Massaranduba, são duas paradas que tem com esse trabalho artístico. Então, tudo começou na biblioteca. Hoje, eu percebo que depois que nós levantamos essa bandeira, existem outros colegas que se dizem também o representante dos artistas. O que é que, na verdade, eu tenho para o artista? Nós temos as categorias de artistas aqui que precisam mais se unir. Quando eu digo mais se unir, é o seguinte: digamos que o vereador, em nome de Jesus, se elege no dia 1º de janeiro de 2021, eu vou estar lá naquela casa. Para isso, eu vou chamar toda a classe artística, de todos os segmentos, do artista plástico ao músico, do teatrólogo, como é você e a Bárbara, a menina que faz artesanato. E eu vou apresentar para essa classe os projetos que eu tenho, e eu vou pedir para que a classe artística crie uma comissão para que a gente chegue a um denominador comum para qual projeto a gente coloca primeiro, porque a gente tem que apreciar naquela casa. São projetos interessantes que farão com que a Fiarte, que é em Natal, na minha cabeça, a gente pode muito bem criar coisas importantes aqui em Ceará-Mirim para fomentar justamente isso. Então, eu tenho grandes projetos para a cultura e eu posso aqui destacar muitos, mas eu vou destacar uma coisa aqui bem simples aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto na minha cabeça que é muito simples. Eu queria, esse projeto já pode até estar no Brasil, mas em Ceará-Mirim não existe. Eu gostaria de, assim, pegar um ônibus velho, tirar todas as bancadas de dentro desse ônibus, e esse ônibus, ele apresentar todo o segmento de arte. Escola de teatro, escola onde o cara vai ensinar a pintura de quadros, dramatizações, o artesanato, e aí vai ser um ônibus itinerante. Ele vai se deslocar por toda a cidade ou pelo estado. E isso, quem vai tomar conta é justamente a comissão dos artistas. Onde é que a prefeitura vai entrar nisso aí? A prefeitura vai entrar com alguma parte de... Vamos criar algumas leis para que isso seja prático. Ah, professor, você está fazendo milagre? Não. O que eu quero é justamente mostrar para a classe artística que existem meios do poder público ajudar o artista, você vai dar o anzol e a isca, e o artista vai pescar. Porque o artista gosta disso, o artista, ele gosta de se sentir provocado. E isso, Múcio, por exemplo, nós temos ali na pista de Cooper da Coab, de trás da Assembleia de Deus, um espaço onde um artista já me procurou para que a gente faça lá um parque só de madeira, com carrossel, com tudo para as crianças, totalmente gratuito,
para as crianças. E eu já disse isso, a ele, que isso é um projeto que eu só preciso da autorização do prefeito Júlio César, para que a gente faça, e aí quem vai fazer é o professor Robson, com a classe artística, e o feitor desse parque. O que nós queremos? Queremos colocar Ceará-Mirim de volta na vanguarda da cultura. Eu detesto a palavra celeiro, eu não gosto disso. Eu acho que Ceará-Mirim, ele tem realmente uma grande fábrica de grandes artistas. Eu estou falando com 2 aqui na minha frente. Então, você, artista de Ceará-Mirim, o professor Robson, eu só quero um mandato, Múcio Vicente, de vereador, um mandato só, para provar a mesma coisa que eu provei em 8 meses na frente da biblioteca. Provar que a gente é possível fazer sem corrupção, sem se corromper de forma alguma, pensar no próximo, porque quando você pensa no próximo, papai lá do céu, lá em cima, abençoa você. Aí tem internauta interagindo conosco já, Eliel Silva dando boa noite amigos do Feira Moderna, boa noite professor Robson. Professor, o que fizeram com o nosso olheiro foi um crime, derrubaram a casa que ali existia e aterraram a fonte. Para completar, ainda proibiram as lavadeiras de lavar suas roupas ali, porque estavam, na concepção daqueles entendidos, poluindo o meio ambiente. E não fizeram nada em prol daquele local histórico. Valtécia Maria também está conosco aí, nos acompanhando. Val Souza, boa noite, primão. Manda um alô aí. Alô, Val Souza, aquele abraço, meu amigo. Ainda estou com o seu brinde da semana passada, viu? Arivan Eloy, parabéns, professor Robson, por você pensar em projetos novos para Ceará-Mirim. Por isso, essa Câmara Municipal precisa ser renovada. Hoje, nosso prefeito Júlio César está nos valorizando. Amanhã precisaremos de um parlamentar para continuar esse incentivo que Júlio está nos proporcionando. Suzana Galdino, um homem com ideias vai longe. Ela diz. Cristina Mello, o professor Robson tem belos projetos para os artistas. Está de parabéns. Mel Silva, parabéns pelos projetos, professor. Arivan Eloy diz aí, parabéns, professor Robson, por você pensar em projetos novos para Ceará-Mirim. O Elton Sal, Conde Múcio, Mucartes é o melhor. Grande Elton, rapaz. Esse artista é mais um artista aí de Ceará-Mirim. Ele que é da família aí, é neto, se não me falha a memória, de José Soares de Sá, Zé Gago, né? O homem do sax, o maior saxofonista de Ceará-Mirim, né? Da banda de música de Ceará-Mirim. Pois é. Professor Robson, a gente começa a perceber aí que o carisma é muito grande, né? E a aceitação, né, da sua candidatura é imensa, né? Múcio, Bárbara, isso me deixa muito feliz. Em 2016, quando a gente colocou o nome da gente a primeira vez à prova de fogo, mais de 600 pessoas disseram sim ao nosso nome. As pessoas do Baixo Vale nos deram 200 e poucos votos, e o restante foi aqui na nossa cidade. Isso nos deixou bastante esperançosos para que agora, em 2020, a gente pudesse chegar na Câmara. Eu gostaria de explicar mais uma vez aqui, Múcio, se você me permite, e por que que eu me considero o candidato nato. Não é só porque eu sou professor, mas é porque nós mostramos, nos 8 meses da biblioteca, que nós poderíamos fazer algo diferente que nunca ninguém fez naquela biblioteca. O prefeito Júlio nos deu uma reforma de presente, mas, ao mesmo tempo, ele me deu a permissão de reformar a reforma que ele queria na biblioteca. Então, eu e a minha equipe, nós arregaçamos as mangas e procuramos
todas as formas possíveis para transformar essa reforma na reforma mais bonita do estado do Rio Grande do Norte, por que não dizer do Brasil, em termos circunstanciais do tamanho da biblioteca. Hoje, você sabe disso, a biblioteca, ela ainda tem muito o que fazer, ela ainda precisa de muita coisa, a biblioteca precisa se sustentar sozinha, e eu preciso criar um projeto para que a biblioteca se sustente sozinha, com alguma parte do que a prefeitura pode passar, a gente passar isso para a biblioteca, para que a biblioteca comece a andar. A biblioteca precisa de computadores, precisa de mais salas climatizadas, precisa dar um tratamento melhor a quem chega lá. O que é que a gente via no passado na biblioteca? Completo abandono. O prefeito Júlio César tem sido um gestor que ele não deixa faltar nada, pelo menos eu vivo pedindo e sempre ele me dá. O que nós temos hoje na biblioteca é o resultado do que é feito por amor. E quando eu digo por amor, eu quero dizer, Múcio Vicente, e torno a dizer a você, ceará-mirinense, o professor Robson é candidato a vereador, mas ele, graças a Deus, ele não precisa do salário de vereador para o seu sustento, não. Eu quero ser vereador, Ceará-Mirim, para que Ceará-Mirim entenda que antes da gente atirar pedras em qualquer pessoa, dê uma oportunidade para ela, mostre a ela o que é capaz. Eu vou contar uma história bem simples aqui. Eu tenho 2 artistas na biblioteca, ambos são de linhagens diferentes. E eu disse para todos os 2, eu preciso de um nome de vocês para que a gente coloque o nome do espaço. Um era um anfiteatro e o outro era uma escola de artes. Todos 2 fizeram o que eu achava que eles iriam fazer. Eles colocaram nomes de pessoas que já fizeram história em Ceará-Mirim, culturas diferentes. Eu surpreendi os 2 e toda a minha equipe quando eu os nomeei para levar o nome. Chega dessa coisa de você receber honra morto. Eu não concordo com isso. Nós temos que nos unir, meus artistas. Ceará-Mirim precisa de um representante de verdade. O que a gente vê na Câmara são pessoas que querem estar lá para poder enriquecer. Enriquecer às custas do contribuinte, enriquecer às custas de quem vota e enganar você. Eu só tenho 4 anos como mandato como vereador. E só. E eu quero que o eleitor comece, daqui a 1 ou 2 anos, pensar, cara, valeu a pena ou não votar no professor? Eu vou estar sempre presente para mostrar o que eu posso fazer. Ah, você só é um no meio de 15. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu não li as melhores cabeças na biblioteca e nós não fizemos o que fizemos. Por que eu não posso levar para a Câmara? A Câmara é um colegiado de pessoas que pensam diferentes, mas em torno de um objetivo só, que é o melhor para Ceará-Mirim. Então, está na hora da gente pensar Ceará-Mirim e parar de pensar em dinheiro. O mundo não é só dinheiro, não, gente. O mundo é isso que a gente está tendo aqui. Reciprocidade, amizade e, principalmente, o próximo. Porque se a gente pensar nisso, olha aí a popularidade do prefeito Júlio César. Todo mundo dizia que o prefeito Júlio César é o imperador. Está aí a popularidade do prefeito Júlio César. A gente vai acompanhar o prefeito nas ruas, as pessoas querem abraçar ele, com Covid ou sem Covid. Ninguém quer saber mais disso, não. Então, um cara popular. Então, está na hora da Câmara se tornar popular, Múcio Vicente. Bárbara, a Câmara de Ceará-Mirim não é popular, porque as pessoas que estão lá, elas não procuram isso. Você tem que ficar mais perto das pessoas e tirar essa coisa de que a Câmara é só o contrário do que deve ser feito. Show. Professor, com relação ao trabalho que o senhor desenvolveu na biblioteca, você conseguiu realizar tudo ou ficou alguma coisa que poderia ter feito e não conseguiu executar? Não deu tempo, alguma coisa do tipo? Tem sim. Você. Eu quero você na biblioteca. Você é uma atriz que não pode ficar fora da biblioteca. Bárbara, a biblioteca foi destaque na Rede Globo.
pela jornalista Maju Coutinho. Ainda hoje eu consigo falar com ela através do WhatsApp. Eu tenho uma camisa para mandar para ela. Bárbara, você é uma atriz que representa o que tem de melhor na companhia Bucartes. Você é uma atriz que representa a Ceará-Mirim. Você está entendendo? Preciso de você, preciso de computadores, preciso de uma rede de internet que contemple os nossos leitores que lá vão. Preciso digitalizar aquela biblioteca, preciso de uma bibliotecária, tá certo? Eu preciso de material humano, mas principalmente de subsídios para a biblioteca. A biblioteca, quando nós chegamos lá, ela era o que era. E hoje, dá gosto, as pessoas se sentem mais... Lá não existe mais essa coisa de botar falta em livro de ponto, Múcio, Vicente e Bárbara. A gente entende o funcionário, a gente procura saber o que é que o funcionário tem. Nós não podemos estar colocando falta aleatoriamente. Funcionário adoeceu, leva-se o nome de preguiçoso. Isso não existe mais com a gente. A primeira coisa que a gente fez, eu segui o que o prefeito pediu. Trate bem o funcionário. Então a gente tem tido essa postura. Nós precisamos, principalmente de você, Bárbara, e vocês têm um projeto muito bom, que é o projeto Flor. Esse projeto de vocês eu quero fazer junto com a biblioteca. É um projeto grande que leva toda a Ceará-Mirim. Você já pensou na minha cabeça, é um projetozinho simples, que é fazer com que a biblioteca de Ceará-Mirim ela seja itinerante para o estado todo do Rio Grande do Norte. A gente pode fazer isso, Bárbara, em 4 anos. É muito fácil, cara, vocês viajar o estado do Rio Grande do Norte todinho. É muito fácil, é só a gente arregaçar as mangas e trabalhar. Enquanto todo mundo estava na pandemia em casa, o professor Robson estava lá com os pintores todos os dias. Há 15 dias atrás eu tive que fazer um teste de Covid porque eu estava sentindo tudo que a pessoa sente. Graças a Deus, não era Covid, mas poderia virar uma pneumonia. André Campos aí nos aplaudindo. Miriam Moraes, ó, boa noite, dando boa noite aí pra gente. Cristina Mello, fez muito certo, professor Robson, nomeando esses 2 grandes artistas, Múcio e Rui. Seu microfone está desligado, Múcio. Pois é, tem que agradecer, né? Agradecer, porque não é todo dia que se tem uma homenagem vivo, não, né? Cara vivo. Inclusive eu andei ouvindo de diversas pessoas justamente essa história de que bom que foi em vida, né? Letícia Cavalcante, ó. Boa noite, Robson. Tem uma caixa de livros em braille para doar. Olha aí. Aí é a nossa vizinha, Letícia, mulher de Zé Elmano, né? Mãe daquele menino lá de Elminho, lá da guarda. Pode procurar a Suzana lá na biblioteca, Letícia. Ou então a gente manda buscar lá na sua residência, viu? De antemão eu quero agradecer como ex-gestor, mas a gestora atual está nos assistindo. Eu vou dar um endereço e a gente manda buscar lá na sua casa, viu? Muito obrigado. Livros em braille, excelente. A gente precisa muito que o pessoal que tenha essa especialidade, que nos visite na biblioteca. Isso é um sonho que a gente tem, que é justamente isso. O que é o digitalizar? É você digitalizar e depois você tentar fazer com que os livros que estejam lá, pelo menos alguns, sejam em braille. É um sonho. Vamos tentar realizar um pouquinho do sonho em 4 anos? Miriam Moraes, ó, grande Robson. Grande Miriam, isso é uma funcionária excelente que nós temos na biblioteca. Miriam é um acervo nosso, é uma pessoa que eu fiz questão de levar para a biblioteca, porque, sem sombra de dúvida, a cabeça dela não para um minuto. Eu nunca vi ter tanta ideia na minha vida. Um abraço, Miriam. Eliel Silva, professor, o projeto A Biblioteca nas Escolas, do qual eu participei, é algo de muita valia, mas eu acredito que se precisa também voltar aos tempos em que as escolas iam à biblioteca. Algo precisa ser feito nesse sentido.
Eu posso responder? Sim. Eliel, é interessante como a gente pensa igual. Eu tinha conversado com a minha equipe e eu disse, olha, o projeto Biblioteca na Escola é um projeto realmente de sucesso, mas a gente precisa fazer com que o aluno venha para a biblioteca. A gente precisa fazer com que as pessoas, na minha época, quando eu era criança, eu saía de casa só naquela época tinha revista de Tex, aí na biblioteca, sabe, moça? E eu me lembro que as meninas... e as meninas iam ler Sabrina, Capricho, né? Aquelas revistas bem bacanas. Então, tá na hora da gente atrair esse público para a biblioteca, sabe? E, principalmente, isso, nós temos lá a carteirinha de sócio, que é do mesmo jeito. Então, o que a gente percebe hoje? Que as pessoas que procuram a biblioteca vão mais para estudar, porque lá é um ambiente prazeroso. Mas eu queria que as pessoas voltassem para ler o que a gente tem. Nosso acervo, Múcio e Bárbara, está muito defasado. A gente precisa de compra de livros, a gente precisa de muita coisa. Às vezes, quando as pessoas perguntam, professor, eu tenho vários livros didáticos em casa, que meu menino não usa mais. Não, na verdade, a gente não utiliza muito esses livros, não. O que a gente precisa realmente são livros de grandes autores, né? E para isso, a gente tem que adquirir, e custa caro. Mesmo que a gente vá num sebo em Natal, mas tem um certo valor. Então, a gente precisa ter alguma forma de atrair o público de volta. Recentemente, antes de sair da gestão, eu tinha dito à minha equipe que eu tinha um projeto de gerência mesmo de biblioteca, que era para levar para as escolas uma forma de você, pelo menos uma vez por semana, cada escola tem que levar os seus alunos para lá para ter aula de arte com o Rui, na escolinha de arte, e aula de teatro com a Bárbara e com você, Múcio, lá, fazendo com que a gente já comece por aí a trazer uma certa alegria para aquela casa, que aquela casa só se torna alegre quando as pessoas visitam aquela casa. Sem as pessoas, cara, lá na biblioteca, não adianta ter funcionário. A gente suplica as pessoas de Saramirim que visitem a biblioteca mais linda do Brasil, por favor. Aí, rapaz. E a Bárbara Nunes volta aí nessa história, olha só. A Bárbara Nunes é um namoro antigo, viu, Múcio Vicente? Eu tô só esperando o sim dela, sabe? Ela disse, ok, pode mandar, só combinar o dia. Meu contato é esse aí. Ela deixa aí o contato dela, que é para entrar em contato com ela, né, e combinarem o dia. A Suzana deve estar assistindo. A Suzana já respondeu. É muito rápido, essa menina é um poço de candura. Livros. Obrigada, Letícia Cavalcante. André Felipe, boa noite, parabéns ao Feira Moderna, apresentado por esses dois grandes artistas, Múcio e Bárbara, e pela entrevista com o professor Robson. Obrigado, André Felipe. Pois honra, rapaz, André Felipe é o presidente da ACLA, né? Que é uma honra. A gente vai, quando passar esse temporal aí, a gente vai sentar para bater uma caixa aí com o André, que é um camarada que gosta muito, né, da arte, da cultura. É presidente da ACLA, é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, é jovial e precisam muito vocês dois sentarem e conversarem depois desse temporal. Mas vamos à pergunta, e agora sou eu. Você entrou na história da Biblioteca Municipal Dr. José Pacheco Dantas como um cara que fez uma grande reforma naquela casa de conhecimentos. Em todos os sentidos, De que forma você vê a oposição falar que o prefeito maquia suas reformas? E é verdade que você é protegido pelo prefeito? São duas. É uma pergunta muito interessante que, na verdade, é o seguinte. Quando a oposição fala que o prefeito Júlio maquia suas reformas, é porque eu acho que a oposição tem que começar a visitar a biblioteca.
eu ainda não vi ninguém da oposição indo visitar a biblioteca por dentro. Eu até os convido aqui, faço isso agora, aqui ao vivo. Por favor, visitem a nossa biblioteca e vejam o quão a biblioteca é tão linda por fora e mais ainda por dentro. E isso é coisa realmente de quem não tem o que dizer. A gente só tira pedras em árvore que dá fruto. E a árvore chamada Júlio César, realmente, ela tem dado muitos frutos, e eu bato palmas para o cara mais novo do que eu, e realmente tem essa visão extraordinária. Em relação a ser protegido pelo Júlio, está muito longe disso, né? Está muito longe disso, porque apesar de eu conhecer o Júlio César desde 1999, quando a gente era universitário, e ao mesmo tempo a gente era professor no Baldo Bezerra, a gente nunca teve assim um ciclo de amizade. Júlio depois passou a trabalhar na prefeitura, no jurídico da prefeitura, e a gente se via casualmente. A gente voltou a aproximar-se através da política em 2016. Eu acredito, Múcio e Bárbara, que tudo na vida é conquista. Tudo na vida se chama conquista. Então, assim, eu acredito que o prefeito tem um respeito pelo professor Robson, e esse respeito, ele é recíproco, porque o respeito se faz pela conquista. Quando o prefeito nos indicou para ser o gestor daquela biblioteca, eu acho que nem o prefeito achava que a gente iria fazer aquilo ali. Mas não foi o professor Robson que fez aquilo ali. Quem fez aquilo ali é o amor que ele sente no peito e a equipe que eu escolhi. A equipe que eu escolhi, ela é fantástica. Ninguém faz nada sozinho. E o que acontece naquela biblioteca é que todos os gestores que passaram por lá, com exceção de Lê da Câmara, que foi a primeira gestora da biblioteca que fez o que fez, todos os outros só pensavam em administrar sozinho. E quando você administra sozinho, fica só esperando cair do céu pelo prefeito, você não faz. Muitas coisas ali nós fizemos sozinho, o prefeito sabe disso. Quem começou a reformar a biblioteca foi o professor Robson. Nós reformamos o antigo telecentro e transformamos numa sala de reunião que leva o nome da primeira diretora da biblioteca, a Lei da Câmara. Colocamos, inclusive, um ar-condicionado, tá certo? E também reformamos a sala de leitura. O que eu acho interessante nisso tudo, moço Vicente, é uma coisa que eu chamo de dar a mão ao próximo. Ah, professor, às vezes eu sou instigado. Professor, tinha pessoas aqui que falavam do senhor aqui na biblioteca e o senhor deu a mão para essas pessoas. Eu digo, olha, porque eu sei separar. Aqui na biblioteca tem pessoas competentíssimas, mas que nunca tiveram oportunidade. E a questão de falar, olha, às vezes que tem uma casa com 4 irmãos, um briga com o outro, depois estão se abraçando, quanto mais na instituição daquela onde tem muitos pensadores. Então, eu não sou protegido por Júlio César, não. Eu bem queria ser protegido por Júlio César, mas eu não sou, não. Fica até a deixa aí. Prefeito Júlio César, me proteja, por favor. Por favor, prefeito, me proteja, viu? Essa foi demais. Cristina Mello, como sempre, o professor Robson dá show nas suas entrevistas. Eu acho que essa mulher tá querendo namorar comigo, viu, Bárbara? Eu acho que ela já é, isso sim. Tá só lhe ouvindo aí. Quando o teto do telecentro ameaçava desabar com as fortes chuvas, onde dentro do ambiente se formavam verdadeiras cachoeiras, e a gente tentando salvar os computadores. Cansei de tirar foto e enviar à Câmara Municipal. E me diziam que se tomariam as providências. E nada foi feito nesse sentido naquele tempo. Olha aí, responda. Isso aí se chama falta de um cara que representa, de fato, a cultura em Ceará-Mirim. Hoje, se você olhar nos stories dos candidatos, a gente tem aí vários candidatos que, graças a Deus,
reconheceram até que, enfim, que a cultura e a arte tem que ter um representante. Então, a cultura e a arte nunca teve representante. Não é uma coisa boa para se representar. O professor Robson pensa diferente. E aí, nesse caso, era muito simples. Bastava que um vereador lançasse dentro daquela casa, em medida urgentíssima, um projeto para que fosse enviado ao executivo, para que fosse feita uma reforma, até porque o prédio ele é doado pela família Pacheco Dantas à prefeitura para servir como biblioteca. A partir do momento que se pensar em fazer da biblioteca outra coisa que não seja a biblioteca, aí esse documento que é lavrado em cartório, ele passa a perder o seu valor. A biblioteca, ela só pode ser biblioteca, ela não pode ser instalada secretaria de nada. Lá, o prédio é tão somente para ser biblioteca. E uma coisa interessante é que é muito fácil você dizer assim, sou candidato tal a serviço da arte, sou representante da cultura, aí você vai lá nos seus stories e bata a foto com um artista. Isso não é ser representante da cultura. O que eu percebo ao longo dos mandatos dos vereadores é que quando eles chegam lá naquela casa, a maioria vive do salário de vereador, vive do que vai ganhar lá e do que ele vai achar que pode protelar. Se você não pensar como educador, se você não pensar como uma pessoa que é pai, que tem filhos, que precisa da arte para ser moldado como um cidadão, você jamais vai pensar grande. A biblioteca é um patrimônio do ceará-mirense, não é um patrimônio de Júlio César, nem é um patrimônio do professor Robson, muito menos de ninguém. A biblioteca é um patrimônio de você, artista, e você, leitor. Então, você tem que passar a entender que oposição certa é aquela que bate palmas quando a coisa está certa e chega lá e dá opinião. Mas, hoje em dia, quando você dá opinião, significa dizer que você está vendendo seu peixe ou que você não pode vender. Só para terminar essa coisa, moço, recentemente eu fui indagado sobre 2 questões, eu até fiquei triste com isso. Colocaram no Facebook que eu tinha feito errado em colocar aquelas mãos francesas na frente da biblioteca infantil Anete Varela, e lá na janela da Escola de Artes, e que eu estava errado. Olha, eu não mexi na estrutura do prédio, e segundo a lei da Câmara, que foi a primeira diretora, eu fiz mais do que correto, porque infiltrava a água. A gente só mexe na estrutura se eu derrubar alguma coisa. E outra, aquelas 2 árvores que tem lá, que foram fazer denúncias contra o professor Robson, gente, vocês quando passam lá agora, vão visitar, é um dos jardins mais bonitos de Ceará-Mirim. Nós temos um cara lá que cuida daquele jardim, que é o Eliel Silva, ele está levando para lá suas rosas raras. E nós temos um jardineiro exclusivo da biblioteca. Os 2 IPs que já foram errados em plantar na frente da biblioteca, eu nunca avisei que IP se planta na frente de uma biblioteca. Nós deixamos baixinho, como se fosse da cultura japonesa. É uma coisa que ficou mais bonito, e isso tem um dedo da minha equipe. Eu tenho 2 mulheres na minha equipe que pensam como mulher, e mulher sempre tem essa coisa de pensar no que é melhor, no paisagismo. Pois é, rapaz. Esse aí é o professor Robson, que está aí conosco, é o nosso convidado de hoje, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Nós estamos sempre trazendo aqui um convidado, uma personalidade, né, que tem realmente, que marcou realmente na administração pública de Ceará-Mirim. Olha aí, Bárbara Nunes. Carlos Bezerra diz aí, parabéns, professor, pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Biblioteca Pública. Obrigado, Carlos. Rosânia Bezerra da Cruz, parabéns, amigo professor. Obrigado, Rosânia. Nossa funcionária, viu? Pois é, rapaz. E continuando, dando continuidade aqui ao nosso rap, ao nosso bate-papo com ele, professor Robson Oliveira, o homem que transformou a história daquela casa, né, da Biblioteca Dr. Zé Pacheco Dantas, e pretende
transformar também aí a cara da Casa Legislativa agora, ele que é o cara. Vamos lá. É fato, você mostrou ao prefeito a sua competência em gestão. Como você se sente agora candidato, podendo ajudar mais ainda o governo na Câmara? Múcio, eu agradeço, eu fico muito feliz e fico muito, sinceramente, lisonjeado com os elogios vindo de você, um cara que é extremamente inteligente, representante da ACLA, e assim, eu prefiro dizer o seguinte, eu cheguei em 2017 na biblioteca e eu sofro de uma coisa chamada fibromialgia. Eu tenho artrose também e todas as dores que eu sentia, todas as vezes que eu sentia as dores, eu levava o nome de preguiçoso, vagabundo. Normalmente, quando o professor está em fim de carreira, ele só leva isso. E leva dos colegas, não leva dos alunos, não, viu? É dos colegas. Hoje, talvez eu não leve mais isso, porque a gente prova de que Será-Mirim, existe pessoas com competência. Às vezes, a competência se dá nisso. Quando você chega naquela Câmara, Múcio, são 14 pessoas, com mais você 15. 14 seres humanos com pensamentos diferentes. Uns pensam Será-Mirim, outros só pensam em si. E você vai tentar construir, vai pegar uma linha de costura com uma máquina e tentar mostrar para todos os 14 que os seus projetos são de urgência e que são projetos que é bom para Será-Mirim. Nós temos que parar de pensar somente no umbigo e pensar em Será-Mirim. Será-Mirim é uma cidade que eu amo de coração. É a cidade da minha esposa, é a cidade dos meus filhos, é a cidade onde eu quero ser enterrado um dia. E eu prefiro um dia ser conhecido pelo cara que montou uma equipe que o ajudou a transformar a biblioteca numa biblioteca mais linda do Rio Grande do Norte, que saiu até na Rede Globo. Aí quando eu falo Rede Globo, as pessoas dizem, tá falando Rede Globo por quê? Porque a nossa Magil Coutinho Celular, o Edil Luiz, o Neila Torraca, saiu os artistas daqui da terra. Mas se você me perguntar, professor, então me explique por que todos os artistas da terra não estão com o senhor. Olha, eu prefiro dizer o seguinte, eu tenho uma família grande, são 60 e poucas pessoas, mas não estão todos comigo, porque cada um tem seus interesses próprios. Então, sou amigo de todos eles, me dou bem com todos eles, abraço todos eles, mas cada um tem um direcionamento. Mas eu sempre digo a eles o seguinte, quando o professor Robson estiver lá, independente do seu candidato ganhar ou não, eu serei o teu representante. Eu vou lutar por você, porque você é artista e representa Ceará-Mirim. E me cobre, Múcio Vicente, me cobre no programa Feira Moderna, daqui a um ano, se esse futuro vereador, que eu já me considero um futuro vereador, que Deus assim está dizendo, se eu não fizer algo em prol de nossa cidade, principalmente em prol de você, artista. E quando eu falei aqui sobre a Coab, o artista em si é o seu Arivan Eloy. Ele vai arregaçar as mangas comigo nesse projeto do ônibus itinerante, do parquinho lá, entendeu? Isso é uma coisa que vai ser bom para todos os segmentos de arte. A gente tem que começar primeiro a pensar pequeno para depois pensar grande. E eu tenho certeza que vai dar certo, Múcio. Rosânia Bezerra da Cruz aí, ó. Robson merece nosso respeito. Marcos Souza, eu tive o prazer de ser aluno desse grande professor. Poxa, muito obrigado, Marco. Tem mais? Sim, pois é, Bárbara, é com você. Certo. Professor, como o senhor enxerga a educação atual no país? O que poderia ser diferente? No país? Sim. Bárbara, a partir do momento, eu vou falar primeiro do nosso amigo professor. Eu gostaria muito de falar aqui, Bárbara e Múcio, eu vou ser bem objetivo, e gostaria que o nosso amigo professor abrisse bem os ouvidos e não interpretasse mal o que eu vou falar. Mas o que me deixa profundamente triste é porque toda essa situação que está ocorrendo no Brasil hoje seria mais fácil se o nosso professor ele fizesse a sua parte. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho amigos professores em Natal
que são de escola pública, trabalham comigo em Lagoa Azul, onde eu trabalho pelo Estado, e, ao mesmo tempo, trabalham em escolas importantes, particulares em Natal. O que acontece? O mesmo professor da escola particular não é o mesmo professor da escola pública. Isso me deixa muito triste, Múcio Vicente, porque quando a gente pensa em fazer alguma coisa na escola pública, sempre vem aquela questão: a obrigação é do Estado, a obrigação é do diretor, a obrigação é do município, e blá, 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 blá. Mas o cara se dispõe a fazer do bolso dele, numa escola particular, para um segmento de aluno onde tem um poder aquisitivo melhor. Então, você, professor, se você pensar mais em você, nesse ponto, começar a se ajudar, eu sei que entre 10 professores, a maioria não faz isso. E você que está me ouvindo, professor, não fique chateado comigo, mas para que eu possa responder de forma bacana à interlocutora, eu tenho que dizer a verdade. Professor, nessa pandemia, as escolas particulares demitiram inúmeros, milhares de professores em todo o Brasil. Reduziram os salários. Sabe quantas vezes foi reduzido o salário de um professor de escola pública, professor? Nenhuma vez. Nós estamos ganhando praticamente sem dar aula. O poder público, o Estado está funcionando. Então, vamos ter a mesma vontade. Eu sou formado em escola pública. Eu amo a escola pública. Então, pela escola pública, eu coloquei meus filhos na universidade. Meus filhos vieram fazer o salesiano já no segundo ano do segundo grau, como diziam antigamente. Então, a minha esposa, que é professora, veio de escola pública. Minha mãe foi formada em escola pública. Vamos ter a mesma garra. Para você ter uma ideia, Múcio Vicente, aqui em Ceará-Mirim, o professor recebe totalmente em dia. E o que eu penso é o seguinte: ao invés da gente falar, criticar, vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar melhor, vamos mostrar para as crianças o verdadeiro papel de um educador, vamos dar amor às crianças. E o governo fazer a parte dele. E aí a gente tem que cobrar. E aí a gente tem que cobrar enquanto fosse institucional. E a gente tem que ficar de olho. Mas a gente tem primeiro que fazer a nossa parte para depois a gente criticar. Pois é, rapaz. Falou aí a voz da experiência, grande professor Robson Oliveira. Eu peço até desculpas, Múcio, que alguém da minha equipe já me conhece e sabe: Robson, não fale isso que você pode perder voto com os professores. Não. Eu não vou perder voto com os professores. O verdadeiro professor, Múcio Vicente, ele tá para dizer a verdade, ele tem que ser honesto com ele mesmo. E assim, me perdoem os professores, em Ceará-Mirim nós temos bons professores, mas no país nós temos péssimos professores. Pois é. Professor, como você se sente sendo um candidato que não tem grandes apoios? A gente tem visto que alguns candidatos têm tido apoio, têm tido uma atenção diferenciada. Mas como é que você se sente sendo um candidato que não tem grandes apoios, mas que tem a popularidade no meio das massas? Como é que fica a cabeça do professor diante dessa situação? Múcio, ontem eu chorei. Eu chorei de decepção, de um pouco de tristeza, mas a verdade é que eu chorei, porque eu esperava que a nossa campanha ela tivesse mais um apoio, um apoio que eu digo assim, uma certa estrutura. Mas a gente vê o seguinte, que ainda está muito longe de algumas coisas acontecerem nesse sentido. Por exemplo, as leis eleitorais hoje, elas estão mais incisivas. Eu até compreendo. Mas o que a gente percebe é que alguns candidatos ainda têm uma certa estrutura a mais do que outros candidatos. E isso, às vezes, me deixa triste, porque eu queria que todo mundo fosse igual. Chega a ser até desumano
é quando a gente vê candidato que não tem a estrutura do colega. E, no meu caso, Múcio, eu digo o seguinte, que eu fico muito feliz quando as pessoas me param na rua. Ontem mesmo, não, agora de tarde, antes do programa, eu estava em um supermercado daqui da cidade, e, cara, é muito bacana quando os funcionários do supermercado vêm dar um abraço em você e dizer: professor, nem me peça voto, porque o meu voto lá na minha casa tem número, e o número é 55678. Cara, isso me enche de felicidade, porque são 2 ali, 3 ali, 5 acolá, e você percebe que as pessoas, esse ano, Múcio, esse ano as pessoas estão urrando para fazer justiça, as pessoas querem mostrar para o presidente da República, para todas as pessoas que fazem política nesse país, que política tem que ser feito com a maior lisura do mundo. Tá aí o nosso prefeito Júlio César, cara. O prefeito Júlio César está fazendo campanha pé no chão. Ele faz nas redes sociais, no Facebook privado dele, e ele está indo um carrinho de som atrás e o povão atrás dele, sem empresário, sem nada. Então, assim, às vezes, me dá aquela tristeza, né? Porque você vê uma biblioteca no nível que ficou. Eu imaginava que eu tivesse um pouco mais de apoio, não do prefeito. O prefeito já me dá apoio demais, eu até mando um abraço aqui para o prefeito, mas eu digo um apoio no sentido geral, de mais alguém que não fosse assim, as massas, como você está falando. Porque, Múcio, tudo é muito caro, cara. Ó, se você manda fazer, você não tem noção do quanto é caro. Se você manda fazer uma bandeira, é mais caro ainda. Se você tem que colocar combustível no teu carro, é muito caro. Cara, fazer campanha é muito caro, Múcio Vicente. E eu chorei por causa disso, porque eu vejo colegas que estão numa dificuldade terrível, cara. Pois é. Agora é com ela. Tem mais internauta aí, Por Vicente? enquanto, não. Certo. Então, vamos lá. Professor, das experiências que presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativa no seu trabalho? Bárbara, eu posso destacar muitas, Bárbara, mas uma coisa que me deixa muito feliz é justamente um trabalho que era voltado para a arte. Eu tenho um projeto patenteado meu, Bárbara, desde 1988, que chama-se A Sétima Arte, Instrumento de Auxílio à Educação. O que é que eu fazia, Bárbara? Antigamente, a gente assistia filme Saramirim, era em videocassete. Eu não sei se você lembra, e primeiro tinha o House Câmara, né? Que fazia lá, depois veio o Eduardo, montou o Cinemac. E o que é que eu fazia? A gente percebe que a educação ela tá muito ligada à arte e à cultura. É impressionante. Eu sempre costumo dizer que um homem sem cultura e sem arte, ele é desprovido de qualquer educação. Então, o que a gente fazia? A gente trazia as crianças naquele ônibus bem antigo da Unidos, que não existe mais, que era dirigido pelo seu Canindé, e trazia para Seramirim, para assistir filme lá em House. Ou às vezes, a gente levava para um espaço onde cabia 100 pessoas e levava um videocassete e colocava um lençol branco. Cara, o pior aluno de matemática, no outro dia parece que ele tinha levado uma injeção de ânimo. Ele chegava matando na prova. E ele ficava dizendo, não, eu quero ser igual aquele cara lá do filme que o professor me levou. Aí, ainda hoje, eu tenho advogados aqui em Seramirim que foram alunos meus desses projetos, tanto no Júlio Sena, como no Baldo Bezerra, e principalmente no Adélio de Oliveira, e nos interiores, que dizem assim, professor, eu a primeira vez fui para um cinema porque o senhor me levou. Cara, você tá vendo, Múcio? Porque eu me considero, viu, Bárbara, um candidato da cultura e da arte, porque ela tá na minha pele, cara, desde a minha formação. Eu acredito muito nisso.
Pois é, professor Robson, hoje aí dando uma explanada aí, fazendo um trabalho de informação, passando para a gente as informações aí do seu legado, né, da sua trajetória aí na educação, um cara que sempre vê à frente, né, sempre inovando, sempre buscando, um cara que realmente está aí com esse pensamento de trazer, de levar a cultura e ser a voz da cultura na Câmara Municipal, porque até realmente é preocupante. Todo esse tempo que nós tivemos aí, nunca tivemos um vereador que, de repente, se preocupasse com a cultura, com seus artistas e tal. Enfim, e o professor está aí prometendo, ou melhor, prometer é muito complicado essa palavra, mas está aí justamente se disponibilizando a ajudar justamente os nossos artistas, nossa cultura, nossa arte. Pois não, professor? Eu queria só que você me deixasse... Eu esqueci de falar uma coisa aqui muito interessante. Ceramirim, recentemente, eu tenho um tio meu que viaja muito, sabe? Ele, vez por outra, ele vai para ali bem pertinho, vai para França, Itália, aí volta. Ele estava me falando que lá fora, Ceramirim tem uma coisa, além de atrativo, tem uma coisa muito interessante, que é que é justamente aquela coisa do Erivan Seixas com o Raul, como é que se dá o nome? Chega, tá me faltando aqui. Tributo? O tributo a Raul Seixas. Eu tive recentemente conversando com o Erivan e as coisas horrorosas que já passaram ao longo desses anos que esse artista, o Erivan, aconteceu com ele nos tributos, é de realmente você cair o queixo. Como as pessoas fizeram isso com esse cara? Olha, eu tenho um projeto muito simples para o tributo a Raul. É muito simples, mas eu não vou dizer aqui não, porque se eu disser aqui e de repente eu não me eleger, alguém pode copiar a ideia, e ninguém copia a ideia minha não. Mas eu tenho um projeto muito simples para o tributo a Raul e o tributo a Roberto Carlos e a outros tributos, que aí sim, Ceramirim vai aparecer cada vez mais pelo mundo afora. O que eu quero dizer, Múcio, é que o verdadeiro representante da cultura está aqui. Eu tenho uma cultura no sangue, eu tenho uma cultura desde pequeno. Não sou teatrólogo, não sou dramaturgo, não sou artista plástico, nem sou artesão, mas eu sou um admirador da categoria que faz esse país funcionar. Nosso país é conhecido lá fora pela sua riqueza em cultura, não é só pelas belas praias, não. Que ninguém vem lá para cá por causa das belas praias. As pessoas vêm visitar Ceramirim por causa de quê? Por causa dos grandes engenhos, dos seus grandes casarões, mas principalmente pelo que Ceramirim tem de mais importante, que é o acervo desses grandes artistas, dos quais Ceramirim é riquíssimo aqui. O que o poder público pode fazer, Júlio já tem feito, mas a gente pode fazer muito mais, fomentar justamente esse artista de nossa cidade, para que ele não precise sair daqui para outros lugares para poder sobreviver, Múcio. Está errado isso. Me cobre isso, porque daqui a um ano eu quero dar uma entrevista aqui, se vocês quiserem, se vocês me aceitarem, e eu quero nominar aqui os projetos que a gente vai ter, e com certeza, projetos aceitos pelo Executivo, e o Executivo vai desenvolver em nome de Jesus. Música sem som. A pergunta é minha ou é sua agora, Bárbara? É sua. Beleza. Professor, a gente sabe, nós sabemos que a situação não é tão mansa como a gente vê. Nós temos aí uma Fundação Nilo Pereira acabada,
fechada. Existe um presidente, mas a gente sabe que ela não funciona, até porque nas gestões ainda passadas, lá atrás, elas não tiveram a responsabilidade de manter o CNPJ na ativa, certo? Então, por esse motivo, a Fundação Nilo Pereira não funciona e nem existe, de fato, nem de direito. Mas existe um presidente. A coordenação de cultura do município, que pode se transformar numa secretaria, né? Ela está aí também, mas a gente sabe que não tem lá grandes avanços. A gente sabe também que existiu um projeto na Câmara Municipal de Ceará-Mirim, que era a Câmara Cultura e Arte, que na época que teve seu auge, era um projeto direcionado para os apadrinhados do Legislativo. Então, a gente percebe que muita coisa... Vossa Senhoria vai pegar um bonde cheio de pepinos e de abacaxis, certo? Mas, assim, por outro ângulo, a gente também percebe que pepinos e abacaxis faz parte da sua feira, porque pegar a biblioteca do Dr. Zé Pacheco Dantas, na situação que estava, e organizar a equipe, depois organizar toda a estrutura da biblioteca. Então, um cara desse, ele tem pepino e abacaxi na feira dele como frutas simples e normais. Então, a minha pergunta é o seguinte. A gente sabe que no Ceará-Mirim nunca avança. As coisas, quando estão indo para frente, parece que cai uma barreira atrás e tudo desaba e tal. Então, na sua opinião, por que a nossa arte, a nossa cultura e o turismo não conseguem avançar mercadologicamente falando? Múcio, Bárbara, e a todos os nossos espectadores e ouvintes. Quando a gente chegar naquela casa, eu acho que eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que a gente vai fazer enquanto legislador é tentar entender como funciona, na verdade, a Fundação Nilo Pereira. Eu preciso entender como é que funciona e como é que rege o estatuto da Fundação Nilo Pereira, para que a gente possa começar a dar um norte. A Fundação Nilo Pereira, ela tem uma importância muito grande na cultura de Ceará-Mirim. E quando a gente percebe que o prefeito Júlio César, ele é muito preocupado com a cidade num todo, mas é preciso também que as pessoas que ladeiam o nosso prefeito, as pessoas que estão lá ocupando seus cargos, elas também, cada uma faça parte dela, assim como nós fizemos na biblioteca, assim como nós temos uma excelente, maravilhosa secretária de Educação, que aqui eu quero mandar um abraço para a professora Margarete. Eu tenho certeza, Múcio, que, primeira conversa, existe uma palavra muito bacana chamada diplomacia. Eu sou um cara muito diplomata, eu gosto muito de conversar, de ouvir as pessoas. E eu tenho certeza que daqui a menos de um ano eu vou ter uma resposta muito positiva para essa sua pergunta sobre a Fundação Nilo Pereira, e não só a resposta, mas já com atitudes, já com outras coisas que a gente pensa sobre a Fundação Nilo Pereira e a forma como ela está sendo conduzida. Não só a Fundação Nilo Pereira, como a parte da coordenação de cultura, lá que fica dentro da Secretaria de Educação. A gente tem que pensar em Ceará-Mirim. A princípio, a gente tem que pensar em Ceará-Mirim como um todo. Às vezes, um cara que não tem formação nenhuma em cultura, ele tem mais sapiência do que um cara que tem formação em cultura. E, às vezes, um cara que você não dá nada por ele faz a coisa andar. Então, para você fazer a coisa andar, principalmente na parte de arte e cultura, você tem que sair de onde você está sentado.
sair, buscar recursos. Olha, é muito fácil a gente só dizer o prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito. Cara, imagine um cara como Júlio César tomar conta de uma Ceará-Mirim com mais de 70 mil moradores, com mais de 50 distritos, tomar conta de todas as secretarias, escutar todas as pessoas que o ajudaram, tentar satisfazer todo mundo para que ninguém fique chateado e, às vezes, ser cobrado por uma coisa que um colaborador poderia ter resolvido. Então, a gente não pode estar simplesmente passando para o prefeito toda a responsabilidade de criar, de ter as ideias. Eu acho que está na hora da gente começar a ter as nossas ideias e levar para o prefeito e que a gente forme comissões e comece a conversar com os segmentos, com os artistas. Olha, no meio dos artistas, o que eu vejo no meio dos artistas é muita boa vontade, mas, ao mesmo tempo, pouca disponibilidade. Eu percebo isso, percebo também que a gente precisa ser mais incisivo, chamar as pessoas para conversar, pedir a elas opiniões, sugestões, para que realmente a fundação comece a funcionar. Está aí, o museu tá se fazendo um trabalho voluntário lá, mas aquilo, na minha opinião, assim, é um gesto bonito, sabe, Múcio? Mas eu acho que aquilo ali poderia ter tido outro norte. Outro norte. Então, eu concordo com você na sua pergunta, no seu desabafo, e eu costumo dizer o seguinte: me deixe tomar conta e pé da situação, com todo o respeito que eu tenho ao presidente e ao coordenador de cultura. A gente não está falando aqui da pessoa do coordenador, nem da pessoa do presidente. Peço com todo respeito e licença ao nosso prefeito, à nossa secretária de Educação, mas a gente precisa realmente dar um norte para a Fundação Nico Pereira, porque, olha, um dos cartões postais de Ceará-Mirim hoje é a arte que está sendo feita em toda a cidade, principalmente em Muriú, é o pórtico de Muriú. Isso o prefeito tem postado com satisfação. Então está na hora da Fundação Nico Pereira começar a trabalhar. Realmente eu concordo com você. Pois é, rapaz, esse é o nosso professor Robson, ele que está aí, com certeza, né, na corrida por uma cadeira lá na Casa Legislativa de Ceará-Mirim, com certeza vai chegar pelo que anda, pelo que a gente tem ouvido pela cidade. Mas, professor, hoje eu estive ali em Bruno Prime, ali na Oscar Brandão, e de lá eu pude ver o antigo matadouro de Ceará-Mirim, né? Que agora é o Conselho de Idosos, não sei o que e tal, coisa assim. Então, olhando para ali, a gente comentando hoje à tarde, eu dizendo, rapaz, esse prédio daria muito bem para uma escola de arte. Agora, uma escola de arte que envolvesse realmente todas as tipologias, que tivesse a dança, que tivesse o teatro, que tivesse a música. Nós temos aí o músico Nilson, da banda de música, né, do violão clássico, e temos também Bruno, um grande artista, né, reconhecido agora a nível nacional, tocando com Zé Cabaleiro, tocando com Gil, enfim, o cara de Ceará-Mirim, o cara que já dá aula de flauta doce lá no Céu das Artes, né, que era um projeto que estava apagado, e quando nós estivemos por lá, eu, Bárbara Nunes, a gente conseguiu levar esse projeto de volta para lá, certo? Então, assim, aquele prédio do Matadouro Velho, eu acredito que, como conselho do idoso, é realmente uma ferramenta ociosa, porque a gente sabe que, não que os conselhos, eles precisam realmente do espaço, mas que seja um outro espaço, porque aquele espaço é um espaço histórico. Dali onde surgiria as aulas de balé, as aulas de música, de teatro, de artesanato, enfim. Bacana. Isso é uma ideia para que, quando o senhor chegar lá, possa realmente ver a possibilidade da gente ter aqui a Escola de Arte Municipal
com todas as tipologias. Mas, Bárbara Nunes... Eliel Silva, diz aí, professor Robson Oliveira. Nesses 18 anos que trabalhei na biblioteca, 8 gestores passaram por lá. Professor, dali eu sei de coisas que até Deus duvida. Ave Maria. Eu vou até me benzer agora, viu, professor Robson? Moço, eu acho que a gente já... Eu acho não. Eu tenho certeza que a gente já deu o pontapé. Nós criamos uma escola de arte na biblioteca, que ela serve à biblioteca pública. E o segmento das escolas públicas municipais inserido no contexto da educação de Ceará-Mirim. Eu sempre digo que a biblioteca trabalha para as escolas e para o povo em geral. Nós temos um anfiteatro e também vai ter o mesmo segmento em 2021, sem essa pandemia, se Deus quiser. Em relação a esse prédio, moço, de novo, parece que a gente pensa a mesma coisa. Moço, mas não é só aquele prédio que encanta meus olhos, não, meu querido. Tu sabe uma coisa que me encanta os olhos melhor do que aquele prédio? É aquele prédio que da entrada da Coab, onde foi a banda de música. Eu não sei se já funcionou também a Aqua, se está funcionando ainda. Mas aquilo é um prédio público ocioso, Múcio Vicente. E um lugar onde tem espaço para estacionamento. O que é que eu sugiro, enquanto legislador? Que seja colocado ali, além daquele prédio, uma grande concha acústica para grandes eventos culturais. Em relação ali, eu não sei se você lembra, mas a Bárbara era muito novinha. Ali era a famosa vaca mecânica. Ali tinha leite de soja, de morango, de chocolate, sabor baunilha, banana. Não sei se você já tomou esse leite lá. Mas ali é um lugar ocioso. E a gente poderia ali fazer, sim, uma grande escola municipal. O que a gente precisa, Múcio? Ideia, boa vontade e principalmente, que o colegiado lá, ele se empenhe e pense em Ceará-Mirim. Porque a partir do momento que a gente começar a pensar em arte, a gente está tirando o garoto das ruas. E tirando o garoto das ruas significa dizer que a gente não vai dar espaço para o traficante aliciar esse garoto. Eu concordo de novo com você. É muito bom ladear com pessoas que pensam em Ceará-Mirim. Eu tenho certeza que Ceará-Mirim merece um prefeito que nós temos e merece mais ainda um vereador que pense em Ceará-Mirim. Nós temos aí grandes candidatos a vereadores que pensam Ceará-Mirim como no todo. Então, eleitor, você tem que pensar direito. Você vai entrar naquela urna, então você tem que pensar qual é o melhor. Chega de achismo, vamos dar oportunidade. Nós temos uma cultura rica em Ceará-Mirim que está simplesmente abandonada. O prefeito Júlio, depois que chegou, já deu pontapé. Então, nós precisamos fazer com que esse pontapé chegue lá do outro lado do campo e marque mais um gol. Então, eu peço a você que está nos ouvindo, que repense a sua forma de fazer do dia da eleição, apenas um dia de você botar uma roupa melhor e sair para se divertir na rua e depois ficar esperando o abrir das urnas para dizer o meu candidato ganhou, eu só voto em quem ganha. Não, você tem que votar em quem você acha que é melhor para seus filhos, para sua rua, para sua cidade, para você. Porque se você votar errado, você vai passar 4 anos errado e você não vai ter direito nenhum de cobrar nada desse vereador. Brígida Alencar, Eliel, não conte os segredos, olha aí. Ops, Eliel com L. Eliel diz, Brígida Alencar, vou levar para o túmulo do gato. Brígida diz assim, eu adorava ser voluntária num projeto de artesanato. Eu adoraria. Eu adoraria ser voluntária. Professor, eu queria fazer uma
uma ressalva aqui no seu comentário. A questão da casa de informação, a antiga casa de informação turista, na entrada da cidade, na Praça Odilon Ribeiro Coutinho. Isso. Aquela casa, ela foi feita uma doação por 90 anos à Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes. E lá é onde é guardado, é onde existe uma das principais bibliotecas com os livros da história de Ceará-Mirim. E aquele prédio, ele ainda ainda está sob a tutela da Academia Ceará-Mirense de Letras e Artes. Então, aquele prédio já foi discutido muito, a questão de que ele estava ocioso, que não sei o quê, mas no fim de tudo, as pessoas viram a legalidade, né, da academia estar utilizando o prédio. Então, aquele prédio ali, ele não existe praticamente, certo? Mas, Bárbara Nunes, agora é com você. Ok. Professor, qual o seu maior motivo de despertar interesse de ir para a Casa Legislativa da nossa cidade? Bárbara, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aqui ao Múcio e à nossa ACLA, mas é como eu falei, o espaço ali é maravilhoso para todos os segmentos. Eu até disse assim, eu não sei se ainda funciona a ACLA lá. Como realmente funciona a ACLA, então a gente já pensa diferente. Então, assim, voltando à pergunta, o meu maior motivo, que me motiva mesmo, é o fato de querer provar, mais uma vez, à população da cidade que eu amo, porque para minha família, esposa e filhos e amigos, eu já provei. E provei principalmente para mim. Mas eu queria provar para a cidade que um cara que ama esse torrão aqui, ele pode passar por cima de todas as ganâncias e ambições ruins que existem e pode fazer um trabalho diferenciado, pensar em Ceará-Mirim. Eu só quero a oportunidade de... professor, mas como é que você vai mudar se você não faz, se você não constrói? Quem constrói é o prefeito. Sim, meu amigo. Quem faz tudo isso é o prefeito. O executivo, que é o prefeito, ele faz. Ele tem os recursos e faz. Mas o vereador, ele é o cara que tem ideias, é o cara que cria projetos e vai até o prefeito e mostra aquele projeto e mostra de onde o prefeito vai tirar os recursos para se fazer aquele projeto. Cabe ao prefeito fazer ou não. Então, o que eu percebo ao longo que eu já trabalhei naquela casa legislativa, o que eu percebo é os interesses voltados para si. São poucos vereadores que trabalham pensando em Ceará-Mirim. São poucos. Então, o que a gente tem que pensar em Ceará-Mirim? Eu já tenho 51 anos de idade, daqui a pouco eu me aposento. O que é que eu tenho que provar hoje? Eu tenho que provar para meus filhos, para as pessoas que estão nos assistindo, de que ainda existe pessoas que pensam Ceará-Mirim. Então, se a gente chegar lá no dia 15 de novembro, Bárbara, e você sair de casa, eleitor, e começar a dizer que vai votar num candidato que você acha que vai votar porque tem uma estrutura muito grande, porque tem 200 carros adesivados com o nome, e mais quem vai ganhar é ele, você nem procura saber quem é o candidato. Eu acho uma coisa muito bonita, música, agora eu vou falar da minha esposa. Nós chegamos no Novo Horizonte, sábado, e a gente foi fazer uma visita, eu e ela. E a senhora que nos recebeu, ela disse o seguinte,
Minha filha teve várias professoras, mas nenhuma olhou para minha filha como a senhora olhou para ela. E por causa da senhora, eu vou dar um voto ao professor Robson, porque a senhora está representando ele. Então, olha, antes de dizer que vai me dar um voto, eu quero dizer que coisa bonita. É quando você, professor, se destaca pelo que você faz pelo próximo. E a mesma coisa é você, vereador. Você tem que parar de pensar em você. Você tem que pensar em todas essas pessoas que vão para Natal no trem e voltam cansadas de 8h30 da noite. Você tem que pensar em você. Então, eleitor, não venda seu voto, eleitor. Saia de casa com a ideia construtiva. Vá e faça o seu direito de cidadão. Desenvolva a cidadania em você. O que a gente quer de você é uma oportunidade para daqui a um ano eu estar aqui nessa mesma cadeira e nominando aqui para vocês os nossos projetos que deram certo. Aí sim, vocês vão me julgar pelos meus atos, pelo que eu fiz. Mas se você ainda disser assim, como é que eu vou saber? Visite a biblioteca. Nós passamos 8 meses lá e deixamos um legado. Visita a biblioteca que você já vai ter a resposta no dia 15 de novembro, quando você sair de casa. Muito bem, mandou o recado aí. Sou eu ou você, Bárbara, agora? É você. Égua, seu menino. Professor, nessa sua trilha, nessa sua caminhada para a Casa Legislativa, você tem sido bem tratado pela majoritária? E o que fazer? Como fazer para essa popularidade que você tem chegar até as urnas? Múcio, Bárbara, meus amigos que estão nos assistindo aqui, eu sempre fui muito bem tratado pelo prefeito Júlio César. O prefeito Júlio César não gosta nem que eu chame ele de prefeito, eu chamo mais ele de Júlio. Se eu for chamar ele de senhor, ele reclama. Talvez seja porque eu sou mais velho, não sei. Eu sou meio militar, fui militar há muito tempo, aí eu tenho essa coisa de senhor. O que fazer para essa popularidade entrar na urna? Olha, a gente está fazendo visitas, a gente está usando as redes sociais como todo candidato, mas a gente está fazendo uma coisa diferenciada. E aí está o segredo. Eu não vou revelar o segredo aqui, mas a gente está conseguindo atrair dezenas e dezenas de pessoas para o nosso conceito. Eu fico muito feliz que a nossa ideia esteja numa dimensão muito maior do que eu imaginava. Porque hoje as pessoas têm que pensar política de uma forma diferente. A política de cabresto, de coronel, acabou-se. A política de compra de votos acabou, Múcio Vicente, acabou. A política hoje é das pessoas que saem de casa com vontade de dizer basta, chega. Hoje eu vou votar no candidato que me representa, um candidato que representa meus filhos, que representa a minha cidade. Chega. Então, o nosso discurso tem sido um só: conversar com as pessoas e os amigos que me ladeiam. Os amigos que me ladeiam aí eu posso revelar para que ninguém nos escute. A arma do professor Robson é os amigos que eu tenho, a equipe que eu tenho. Esses aí, ninguém copia, porque eles são de coração aberto quando pedem um voto para o professor Robson. Eles conseguem pedir um voto e trazem 5. E quando chega até mim, vem 15, 20, 25, 50. Pronto, nós já estamos na Câmara, porque são eles, os meus amigos, que vão me eleger. Pois eu acrescentaria mais uma pergunta antes de Bárbara, que seria o seguinte: você é um cara realizado, Robson? Ainda não, Múcio Vicente. Ainda não.
eu me considero um cara feliz, mas realizado não. Nós enterramos a nossa avó, que há um mês atrás a política começou com ela. E eu disse a ela que tinha muita vontade de que ela me visse naquela Câmara, porque ela tinha muita vontade disso. Ela com aquele jeitão dela lá, mas ela tinha esse pensamento. Nós temos na família, assim, o ex-deputado Sandro Pimentel, ela conseguiu ver. Mas, assim, quem andava muito com vovó, quando ela era candidata a vereadora, era o professor Robson. Eu dirigia para minha avó. E era na mesma época do saudoso meu amigo Tudo Rico, né? Então, assim, realizado não, Múcio. Eu só vou me realizar realmente quando eu conseguir me eleger vereador e fazer com que as minhas ideias sejam aceitas pelos meus colegas e pelo prefeito. E que essas ideias, elas sejam feitas, porque não adianta ter só ideia. Eu sou do tipo que, mesmo que o prefeito não concorde com a ideia, mas que me dê autorização, eu faço. Eu faço como eu fiz na biblioteca e como eu faço em qualquer canto. É só ele, como prefeito da cidade, me autorizar. Mas eu só vou ficar realizado, moça, quando eu me tornar vereador, porque aí eu tenho provado a toda a minha família, aos meus amigos e a Seramirim, que basta ter vontade para mudar o que está aí. Show. Professor, nessa sua caminhada para chegar lá na Casa Legislativa, teve alguma coisa que aconteceu assim que te fez pensar em desistir? Olha, Bárbara, a gente tem algumas decepções. Eu sempre costumo dizer que a gente tem decepções demais, mas as decepções às vezes não serve como combustível para que a gente repense. Às vezes a gente tem decepções de onde a gente não espera. E fez pensar, né? E em um determinado momento eu pensei em desistir. Mas aí você percebe que atrás de você tem muitas pessoas que precisam de você. Elas precisam que você realmente esteja bem para que você possa continuar com elas. E elas precisam de você. E é por causa dessas pessoas que precisam de mim que eu dei continuidade. Porque eu costumo dizer o seguinte: meu pai, a minha mãe não são ricos. Meu pai cortou cana, meu pai foi da antiga usina Ilhabela, São Francisco, ralou pra caramba. Eu costumo, já disse no primeiro programa, que eu vendia picolé nas portas das escolas e tal. Mas uma coisa que eu aprendi que é muito importante: dignidade e caráter não fica para qualquer um, não, sabe, Bárbara? Nem todo mundo tem dignidade e caráter. E é muito fácil você fazer esse cara aqui derramar lágrimas, mas não me derruba. Não adianta. Pessoas até com uma certa estrutura querer às vezes te humilhar e não é legal, sabe? Eu acho que não é por aí. A gente tem que respeitar as pessoas e chega desse achismo e chega principalmente de arrogância. O mundo não é para arrogância. Acabou. Programa Feira Moderna, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Próxima semana nós teremos aqui outro grande amigo, outra grande personalidade, Edgar Cavalcante, ele que é um circense, artista de circo e de teatro, e vai estar aqui batendo uma caixa para a gente, falando sobre a vida artística dele e outros paranauê, né? Pois é. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso querido Robson Oliveira. E eu queria, agora, do fundo do teu coração, olha só, que tu falasse para aquelas pessoas que ainda está na dúvida, sem saber em quem votar para vereador, sem saber o que fazer da vida, e aquelas que até não sabem nem o teu número. É a oportunidade
de tu falar para essas pessoas e dizer por que que tu quer realmente ser vereador. Obrigado, Múcio. Obrigado, Bárbara. Meus amigos, o meu número é 55678. 55678. Múcio, você poderia repetir a pergunta, por favor? Porque me deu um branco agora aqui, eu pensei numa coisa. Poderia repetir, por favor? Na verdade, não é a pergunta, eu estou te deixando à vontade para você falar para aquelas pessoas que ainda não têm uma opção, né? E até aquelas vezes que não sabem o que fazer no dia da eleição para um vereador, nem que também conhece teu número. Certo. Vamos lá. Se a gente partir do princípio que a Câmara é um lugar de formadores de opinião, o que é que nós temos lá? Lá nós temos vários tipos de pessoas, mas não tem nenhum professor. Então está na hora da gente começar a entender que o professor que ensina todas as profissões, ele pode muito bem ensinar como ser um vereador de verdade. A gente tem que parar com essa ideia de votar errado. Você que está me ouvindo, dê um voto de confiança a este professor. Eu não preciso do salário do vereador para sobreviver. Os meus pais me deram o que eles podiam dar, que era estudo. Eu tenho os meus empregos, assim como a minha esposa também tem os empregos dela, e a gente vive muito bem para o que a gente escolheu para viver. Não é o salário de vereador que me encanta, mas sim o que me encanta é deixar o meu nome na cidade um dia para os meus netos, bisnetos, e eles entenderem, cara, quem foi o professor Robson Oliveira? Olha, o professor Robson Oliveira fez isso e aquilo outro. Porque, gente, quando a gente morre, não leva dinheiro, não leva patente, não leva nada. O que a gente leva é terra mesmo na cara. Então, o que eu preciso, meu amigo, é que você, que está em casa nesse momento, pense. Você já deu oportunidade a tanta gente. Essas pessoas, nós temos aí ex-vereadores que estão querendo voltar. Ex-vereadores que têm uma riqueza enorme. Ex-vereadores que moram em Natal, que moram em Ceramirim, que moram onde quer que seja. E vocês têm aqui um candidato da cidade, dali do conjunto da Coab, que foi professor de boa parte de todas as pessoas daqui do Ceramirim. Dê uma oportunidade para mim. Eu só peço uma oportunidade. E vocês vão ter a certeza de que valeu a pena colocar um professor na Câmara de Vereadores. Eu insisto. Você que está em dúvida, pense bem antes de votar. Porque na hora de você votar, se você votar errado, você perdeu todo o seu direito de discutir. Então, se você votar no professor Robson 55678, você sim, você vai estar dando uma oportunidade para você e para os seus filhos. Procurem nos conhecer, nos visitem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e visitem a biblioteca. Está desconfiado? Visite a biblioteca. Professor, onde é a biblioteca? Na Rua do Banco do Brasil, de frente à nova fábrica da Patati, na esquina do antigo Café de Cleto. Biblioteca, tem uma placa bem linda lá. E tem o meu nome na placa. Está escrito lá, diretor, ao lado da secretária de Educação e do prefeito Júlio César. Está escrito lá, direção Robson Oliveira de Lima. Sou eu. Eu fiz aquilo ali com amor. Me dá uma chance de fazer com amor também o que um ciramirinense quer. Obrigado a todos vocês. O homem não é fraco não, rapaz. O homem é danado. Bárbara Nunes. Tem internauta aí, Múcio? Tem um.
Brígida Alencar. Professor Robson, chegando à Câmara, qual seria o seu primeiro projeto? Posso responder, Bárbara? Sim. Brígida, eu não posso nominar aqui qual seria o primeiro projeto, porque se eu pensar no primeiro projeto, eu vou ter que dar explicações a outro segmento. Então, eu tenho que fazer um consenso. Eu tenho que chamar todos os segmentos e pensar qual que eu vou fazer primeiro. Mas se você me perguntar qual segmento que eu tenho um projeto para todos os segmentos. E muito obrigado por participar desse programa Feira Moderna. Pense num programa que é um acervo para Ceará-Mirim. Obrigado, viu, Brígida? Mas se lembre que eu terei grandes projetos. Não sei qual vai ser o primeiro, mas com certeza serão grandes projetos. Pois é, rapaz. Tem mais internauta aí, Múcio? Não, pode continuar isso. As minhas já chegaram ao fim, viu? Ô, rapaz, já? Já. Que coisa, rapaz. Pois é, professor Robson, é isso aí, olha. É envolvimento, amigo. Então, nós agora vamos ficando por aqui, mas a gente deixa aí o professor Robson à vontade para que ele deixe uma mensagem para os cidadãos ceará-mirinenses, né? Para que a gente possa encerrar essa edição. Professor Robson, fica à vontade, faça suas considerações finais. Obrigado, Múcio Vicente, obrigado, Bárbara. Em primeiro lugar, Múcio, eu queria convidar toda a Ceará-Mirim a visitar a nossa biblioteca Dr. José Pacheco Dantas. Lá nós temos todos os cuidados contra a pandemia. Eu fiz questão de deixar a biblioteca pronta para você, leitor. Visite a biblioteca, visite o nosso anfiteatro, visite a nossa sala de arte. Nós temos um artista lá de prontidão para você, nós temos uma equipe maravilhosa, nós temos a diretora lá, Suzana, nós temos livros, nós temos o pessoal que vai dar apoio a todos vocês. E, quando vocês quiserem bater fotos, a biblioteca tem, principalmente, um jardim maravilhoso. Recentemente, sexta-feira passada, a biblioteca recebeu as blogueirinhas de Ceará-Mirim. As blogueirinhas de Ceará-Mirim foram para o jardim, mais do que bonito, tratado pelo nosso Eliel Silva. Tá lindo. Nós vimos lá, rapaz. Nós vimos lá, foi lá, maior beleza do mundo, gostei. Show mesmo. E, se puder, se você pegar ali de frente ao Banco Bradesco, por trás de um anfiteatro que leva o nome de Múcio Vicente, tem lá 3 trabalhos de grafite, e no meio tem uma borboleta com cabelozinho cacheado. Você fica no meio lá da borboleta e você bate uma foto que vai para o mundo inteiro. A arte começou ali. E eu fico muito feliz que ela tenha se espalhado pela cidade. Então, deem um voto de confiança a esse velho professor. Realizem esse meu sonho, de realizar o sonho de vocês, de fazer com que a gente pense política diferente. Não venda seu voto. Não venda seu voto de hipótese nenhuma. Primeiro, que está errado. Segundo, que é um crime eleitoral. O candidato que faz isso com você, ele não tem pensamento nenhum em ajudar nem você, nem Ceará-Mirim. Na verdade, o que ele quer é comprar o teu direito de exercer tua cidadania. Se eu fosse pensar em comprar as pessoas, eu teria, hoje na biblioteca, eu tenho todos os funcionários, já poderia ter pego todos os funcionários da biblioteca e dizer, olha, vocês têm que votar em mim. Não, nós vivemos na democracia. Lá, cada um, eu não sei em quem vai votar. Eu não pedi voto a ninguém lá da biblioteca, todos lá, eles são livres para votar em quem eles acharem que devem votar. E é assim que tem que ser. Mas exerça o seu papel de cidadão. E eu preciso do seu apoio, você, meu amigo ceará-mirinense. O nosso número é 55678. E, por favor, vote no melhor prefeito depois de Edgar Varela, Júlio César, 55. Um grande abraço a todos vocês.
muito feliz de verdade. Eu espero daqui a um ano, como vereador, estar aqui, ou antes disso, viu? Mas me deixa chegar um ano, porque aí de janeiro até outubro, dá 7 meses, eu tenho colocado alguns projetos, já tenho feito aquele parquinho lá com a Arivan, lá atrás na pista de Cooper, já tenho colocado o ônibus itinerante, já tenho respondido a dona Brígida, né? Já tenho feito algumas coisas, o balneário a gente pode já estar meio caminho andado, aí é outro nível, né? Olha aí, Bárbara Nunes, o tamanho da responsabilidade, olha. É verdade. Ó, Suzana Galdino aí dizendo, excelente programa. Muito obrigada, querida. Cristina Mello, esse programa realmente é fantástico. Obrigada, Cristina. Evandro Henrique, ó, boa noite. Dando boa noite aí pra gente. Erivan Eloy, ó, professor Robson, conheço todos os verdadeiros de Ceará-Mirim. E conheço quase todos, eu acho que ele quis dizer vereadores, né? Professor Robson, conheço todos os vereadores de Ceará-Mirim, conheço quase todos os pré-candidatos a vereadores. Na minha opinião, você é o candidato mais qualificado a exercer essa função. Obrigado, Ivan. De coração, obrigado, cara. Evandro Henrique, ó, grande abraço ao professor Robson. Um grande abraço ao nosso presidente da associação mais dinâmico, o homem mais atuante no mundo do Uber. Para quem não sabe, o professor também é Uber. Olha aí, que coisa boa. Pois é, rapaz, chegamos ao nosso final. Infelizmente, né, conseguimos também fazer 2 horas, viu, professor? Enganamos o professor, que ele disse que só podia passar 1 hora, mas a gente conseguiu chegar às 2 horas de programa. Professor, do fundo do nosso coração, do meu coração, muito agradecido pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, e dizer que nós estamos sempre com essa janela aberta para que Vossa Senhoria possa expressar os seus desejos, anseios e também possa divulgar os seus trabalhos aqui, com certeza, mais para frente, no futuro. É isso, Bárbara? Gostaria de agradecer ao professor por ter aceitado o convite, por ter participado aqui conosco, a todos os internautas aí que interagiram conosco, deixando seu comentário. Um abraço para a Cristina, sua eterna namorada, porque ela quer, eu não quero não, viu? Eu prefiro diretor, então, que o senhor, se conseguir se eleger, se Deus quiser, seja um representante não só dos artistas, mas do povo de Ceará-Mirim, da população de Ceará-Mirim, e que Ceará-Mirim tenha o que merece, que todas as pessoas tenham consciência e escolham a pessoa certa para votar. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, agradeço demais. Nossa, ser ladeado por William Bonner e por Maju aqui, realmente eu fico lisonjeado pra caramba, sabe? Muito bacana aí o Evandro Henrique. Evandro, um grande beijo para você, meu querido. Sou fã desse cara aí, viu? Para quem não sabe, esse cara aí é o famoso Blog do Gordo. Esse cara fez muito sucesso e é um cara que luta muito pela nossa categoria de Uber no Rio Grande do Norte, viu? Muito obrigado, Múcio Vicente. Muito obrigado, Ceará-Mirim. Vamos à vitória. Jesus que abençoe a todos vocês. Um prazerzaço. Estou à disposição, pessoal. Sucesso. E obrigado a Evandro Henrique aí pelo elogio ao nosso programa. Estamos juntos, sempre. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.